Olá pessoal, você que está curtindo a gente aqui no YouTube, também nas redes sociais, no Instagram, do Pode Mais, o seu podcast que fala de vários assuntos e vamos continuar tratando de vários temas aqui semanalmente, esporte, cultura, vários temas serão abordados na nossa nova empreitada aqui jornalística, com sempre convidados muito especiais e temas relevantes para a cidade e também temas nacionais. Hoje o assunto volta a ser esporte, né? Mas eu quero reforçar aqui, nem sempre estaremos falando de futebol e de esporte. Será um podcast bem variado e vocês que estão começando a acompanhar, estão observando isso aí. A gente tem colocado vários temas bem diversos e para tratar desses assuntos com pessoas especialistas. Antes de apresentar os meus convidados, eu quero colocar um vídeo que vai ser a pauta do podcast de hoje. Vamos acompanhar. Com o novo presidente, o comercial começa a planejar 2011. O objetivo é voltar para a primeira divisão no ano do centenário. Nelson Lacerda da Silva, 59 anos, baiano de natureza, mas gaúcho de coração. Formado em Direito, ele será o responsável por resgatar o passado de um clube tradicional, repleto de torcedores e histórias. Mas por que esse gremista fanático decidiu administrar um time cheio de dívidas do interior paulista? Além de advocacia, eu tenho um foco muito grande para a administração de empresa e o pessoal me pediu ajuda para salvar do leilão, salvei do leilão. O detalhe era você conhecer o estádio, comecei a conhecer a história, a ver acontecer, e aí vi que o clube, na verdade, precisava de toda uma restauração. E aí começamos a profissionalizar o clube e organizar de forma empresarial e visando, claro, em primeiro investimento, mas visando a longo prazo que o clube se torne autossustentável e depois rendável. Apostando na experiência como administrador, Lacerda resolveu formar um clube-empresa. Com recursos próprios, montou o time que ficou em 5º lugar na 3ª divisão. O acesso veio na vaga deixada pelo Votorati, que desistiu de participar da competição. Visionário, fora de campo, iniciou reformas no estádio Palma Travassos, uma forma de atrair mais renda para o clube. Nos próximos 2 anos, o principal objetivo do novo presidente é colocar o time na 1ª divisão do Campeonato Paulista em 2011, ano em que o clube completa 100 anos. Para isso, as contas já foram feitas. Nós calculamos que vamos gastar numa A2 para subir 2 milhões e pouco. O maior presente seria exatamente fazer a final da A2 e subir para 1 no dia 15 de maio, jogando no Palma Travassos, que vai estar todo reformado, lindo. E nós ganharmos o jogo e irmos para 1 no meu aniversário, que é 15 de maio, que é o jogo da final da A2. Muito bem, esse é o Nelson Lacerda, que geriu o clube durante um período e nós vamos tratar dos assuntos relacionados a ele. O legado que ele deixou, a destruição que ele deixou, se é que deixou, né? Esse é o tema do debate de hoje. Para isso eu convidei o Davi Isaac, que é um torcedor comercialino, um advogado, conhecedor de todos os bastidores do comercial, da parte jurídica, fiscal, trabalhista, além de sofrer lá no alambrado como a maioria dos comercialinos, né? Mas tem as suas alegrias também. E eu também estou recebendo aqui o Eduardo Mauro Batista, ex-presidente, que também viveu esse tempo. Por que nós vamos tratar esse assunto? Para saber do passado, entender o porquê desse passado e projetar o futuro do comercial. Afinal de contas, fala-se em SAF, né, para o comercial. Então, primeiro eu queria saudar você, Davi, e o Dado. Obrigado pelo convite, por ter aceito. Prazer. Prazer, Igor. Privilégio estar aqui no seu novo projeto. Você que, mais do que um grande jornalista, que já cobriu Copa do Mundo, já representou Ribeirão Preto no jornal Lance, já foi editor-chefe do jornal Cidade, e a quem nós admiramos por todo o seu histórico. Já escreveu livros sobre a história do comercial, sobre a história do Botafogo, sobre a história do esporte de maneira geral, de modo que para Ribeirão Preto é um orgulho ter um jornalista do seu porte aqui entre nós, e para mim é um privilégio tê-lo como amigo. Então, um privilégio maior estar aqui nesse seu novo projeto. Agradeço muito o convite para falar do nosso comercial, ao lado meu também já velho amigo, o Dado, a quem também aproveito para saudar e falar do prazer que era estar ao lado dele. E todos nós aqui, como comercialinos, sofremos
no Alambrado com os jogos, mas não deixamos de amar e de pensar sempre no nosso clube. Razão pela qual é sempre um privilégio falar dele, Igor. Legal, vamos falar do passado, do presente e do futuro, que é importante. Ninguém veio aqui para falar mal do Lacerda, crucificar ou muito menos colocá-lo em pedestal. Vamos colocar na verdade, para que muita gente que não sabe os bastidores do Comercial, por que ele chegou nessa situação que ele está, se é boa ou ruim, cabe a cada um avaliar, né? Mas fatos aconteceram muito importantes e o Dado, a quem também eu agradeço muito por ter aceito o convite, está aqui para falar do que ele viveu como presidente na época. Dado, obrigado por aceitar o convite. Ô Igor, obrigado a você, é um prazer estar aqui, desejar e já saber que será um sucesso essa nova empreitada. Tá aqui com o Davi, meu amigo também, que quando eu estive no Comercial esteve junto comigo também. E estamos aí. Sempre bom falar do Comercial. Aliás, eu vou até dizer para vocês aqui o formato do podcast. Se um quiser interromper o outro, pode interromper. De repente, se não concordar com o que o Dado está falando e vice-versa, pode fazer a controvérsia aqui. É um debate bem aberto, sem cortes. Claro, a gente se respeita, né? Cada um pode defender o seu lado, com argumentos, né? Com informação, que é o mais importante, que eu acho que isso é fundamental. Aqui não é um podcast só de opinião. É de opinião também, porém de informação. E quanto mais informação, melhor para quem está nos assistindo, né? A primeira pergunta para você. O senhor Nelson Lacerda deixou algum legado positivo para o Comercial? Ô Igor, primeiro detalhe assim, eu fui presidente do conselho do clube de 2012 até 2017. E o Nelson ficou no clube de final de 2009 até 2015. Então, durante o período em que ele foi presidente da diretoria executiva, eu fui também, em parte, presidente do Conselho Deliberativo. Então, eu vou tentar aqui me despir de qualquer condição de parcial ou imparcialidade e olhar com uma visão assim de torcedor. Informação também, porque você conhece muito a parte fiscal, civil, trabalhista do clube, pela sua profissão, pela sua expertise e por viver o dia a dia lá dentro, né? Sim, e como o Dado falou, eu participei quando ele era presidente, eu participei quando era o Nelson, depois continuei a participar, Participa hoje? Participo hoje, porque o clube é uma associação. Então, uma associação vive de pessoas e essas pessoas precisam de alguma maneira participar. De outro lado, eu penso que o futebol ele se divide em 3 variáveis. Na variável esportiva, no futebol, na variável de patrimônio e na variável administrativa financeira. Então, se nós olharmos essas 3 variáveis, e fazendo cortes, né, ele ficou no clube por 6 anos. Eu tenho a impressão que até o ano de 2013... ele, na variável esportiva e na variável patrimonial, ele foi... metade do período que ele ficou, né? Ele foi um bom gestor. Bom gestor, ele ocupou, digamos, o cargo de presidente, o cargo de gestor, e teve algumas condutas que foram positivas para o clube. A gestão dele não foi ruim. Diga algumas positivas. A reforma do patrimônio. Então, por exemplo, o clube estendeu a sua parte de alambrado, não, mas aquilo que é intervalo entre a arquibancada até o gramado, que proporciona, por exemplo, esse ano nós alugamos o estádio para o Carnaval e que trouxe uma boa rentabilidade para nós. O ano tem 365 dias, alugou um dia. Mas o estádio, você sustenta o estádio 365 dias. Sim, mas você fez ele fez isso com o intuito de criar eventos, não um evento. Não, né? mas eu dei o exemplo de um. Nós alugamos outras tantas vezes. Devemos alugar agora para um show de rock no mês de junho. Já conta aí porque rock é interessante. Assim, tá em vias de fechar, que tem Paralamas do Sucesso, Titãs, enfim. Bacana. Tomara que dê certo. Além disso, o clube ele tinha um problema numa parte estrutural que era muito difícil para nós, enquanto associação, resolver. Nós todos, o clube, nós, em 2008, o Dado vai lembrar, quando ele começou a participar com a Taíde, a torcida só tinha condição de sentar na cadeira cativa. A arquibancada do outro lado estava comprometida. Sim. Isso precisou de uma reforma também bem significativa. No futebol, o Comercial não disputava a primeira divisão do Campeonato Paulista há 25 anos. Então, nós voltamos em 2011 e depois retomamos em 2013.
Isso não quer dizer que todas as condutas, todos os atos dele foram bons. Eu penso que ele não era um sujeito mal intencionado, mas ele era um sujeito teimoso que não conhecia de futebol. Talvez por, naquela oportunidade, ele ter alcançado sucesso profissional e financeiro, ele pensava também que no futebol alcançaria os mesmos sucessos. Então, em 2011, o Comercial subiu e depois disputou a final da Copa Paulista. Foi vice-campeão da Copa Paulista. E caiu no ano seguinte. Caiu no ano seguinte, mas em parte porque ele levou o clube para a Áustria no meio de 2011. Mas ele levou porque ele acreditava que era bom ir para a Áustria. Que ia vender jogador e tal. Mas porque as pessoas que ele contratou para assessorá-lo e que supostamente eram entendidas de futebol, um executivo de futebol lá do Rio Grande do Sul, mandou para a Áustria. Sugeriu que o time fosse para a Áustria porque ali seria digamos, um portfólio interessante para venda de jogador. E assim, naquela oportunidade, nós que conhecíamos um pouco de futebol, hoje talvez eu conheça um pouco mais do que naquela época, mas já era algo muito nítido. O mercado da Áustria... Nítido que não era nada, Exato. Vamos dizer, igual levar os caras para o Alasca, mais ou menos. Exatamente. Tá. Além disso, né, o clube, o que gastou de dinheiro naquele mês de julho de 2011 pode ter comprometido aquilo que faria na Série A. Foram mais de 2012. 25 pessoas numa viagem longa. E vários dos jogadores não eram jogadores que que teriam condição de comercialização. Então, nós, dá o exemplo, por exemplo, do Wagner, que era um volante de mais de 27, 28 anos, do Jordan, enfim, outros tantos. Ninguém compraria jogador velho, vamos falar português, claro. Bons jogadores para disputarem a Série A2, mas que não seriam... Mercadológicos. Exato, e além disso, você jogar com times da Áustria, para o mercado europeu é pouco relevante. Você vai ganhar de todo mundo, e ganhou, né? Então, assim, eu tô te dando um exemplo de... foi uma má conduta administrativa, uma má gestão, mas que não foi por escolha dele. Um outro exemplo, em 2014, no clube... o Nelson ele tinha um fetiche com o Alex. Fetiche assim. De gostar do cara, ele uma amava paixão. o Alex Muralha. O goleiro. Ele não conhecia jogadores, então ele gostava dos jogadores que tivessem dado um resultado. É o que o pessoal pejorativamente chama de forasteiro no futebol. Exato. E aí, na oportunidade, o técnico, era o Toninho Cecílio, sugeriu a contratação do Júlio Sérgio, que é um goleiro experiente, respeitabilíssimo, enfim, amigo de todos nós. E o Nelson não queria contratar o Júlio Sérgio. Por causa do Botafogo, alguma coisa? Não, porque ele queria que o Alex fosse o titular. Queria o Muralha. Que era jogador novo. Virou Muralha aqui em Ribeirão, viu, pessoal? Quem não sabe. Aí, o que ele fez? Eu tava no clube esse dia, ele mandou chamar o preparador de goleiro. Aí ele ouviu do preparador de goleiro. O que você acha? Não, pra divisão tem que ser um goleiro mais experiente. Ele falou, então vou contratar o Júlio Sérgio. Tá. E o que eu tô querendo te dizer com isso? Muitas dos equívocos dele não se deram exclusivamente por conta da teimosia dele. Outros tantos, especialmente os administrativos, sim. Então, talvez assim, ele tenha sido muito mal assessorado. Ele era um sujeito também que se comunicava muito mal. Sim. Então ele era briguento, arrogante. Ele que tentou proibir meu livro, entre outras coisas. Eu conheço a faceta dele. Intransigente. Sim. Então ele se comunicava muito mal. Então, assim, aquele episódio do Tapume, por exemplo. Sim. Aquilo lá foi uma má condução de comunicação, má condução de gestão com a federação, com a polícia. Assim, das mais inconvenientes. E num ano que nós precisávamos do torcedor. É o Paulista da Série 1, que o Comercial punha 2.000, 3.000 pessoas. O jogo do Corinthians tinha 15 mil corintianos e 2.000 comercialinos. A torcida ficou descontente com o clube. Ficou distante do clube. Em 2011, o clube subiu, houve a troca do gramado. Sim. A troca do gramado era necessária, mas foi mal gestada. O clube, o Comercial se candidatou a ser sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E período de chuvas. Sim, hoje está todo mundo fugindo disso. Exatamente. Então, assim, e ele nem sabia o que era a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, era um sujeito que no trato, era um sujeito de trato complicado, mas alguns dos grandes equívocos que ele cometeu no clube, eu não vou atribuir a ele, eu vou atribuir ao entorno dele. E depois de 2013,
E, assim, ele, não conhecendo de futebol, não adianta um clube do porte do Comercial ter uma categoria de base. Isso eu falo hoje em 2023, em 2010 eu não tinha essa cabeça, em 2011 eu não tinha essa cabeça. Não adianta um clube do porte do Comercial querer ter uma categoria de base do mesmo tamanho da categoria de base do São Paulo, do Corinthians. Eles vendem um jogador para o Real Madrid. Sim. Então não dá para nós profissionalizarmos todos os jogadores, não dá para nós alojarmos todos os jogadores, não dá para nós termos... Para criar vínculo com os jogadores e vender e obter receita. Não dá para ter nutricionista, fisiologista, preparador de goleiro, preparador físico, médico, fisioterapeuta em todas as categorias. Sim. E ele, num determinado instante, fez isso. A categoria de base custava R$200 mil por mês. E com qual dinheiro que ele punha isso? Então, esse é o detalhe. Ele cada evento para todo mundo. Mas ele era um sujeito que até 2013 ele tinha um negócio de precatórios que era um negócio altamente sustentável. Aí parou de ser. Só que o negócio, os precatórios é compra de título. E aí tinha uma sobra no mercado, porque em 2004 foi aprovada uma emenda constitucional que autorizava a transação de precatórios e que o precatório pudesse pagar a dívida. Isso teve uma explosão no mercado e chegou a 2012, 2013 e esse negócio entrou em queda. E aí ele, junto com isso, ele era um sujeito megalomaníaco, então ele abriu, por exemplo, 3 escritórios na China para fazer prospecção de mercado chinês para a empresa brasileira. O negócio dele também entrou em colapso, entrou em queda e isso, de alguma maneira, também a partir de 2013 atingiu o Comercial. Então, o que eu quero te dizer com isso? Quero defender a administração dele? Não, tem erros, tem defeitos. Com a minha cabeça de 2023... Minha cabeça de 2003 é uma cabeça que hoje é mais vinculada ao espírito associativo. Se você fosse presidente hoje, você aceitaria o Nelson Lacerda para ser parceiro do clube? Não? Aceitaria como patrocinador, aceitaria. Patrocinador aceitaria. Patrocinador, se eu quiser patrocinar, oferecer uma grana, também pode ser. Conhecendo o Nelson Lacerda, patrocinador ele não seria. Eu queria saber de você, Dado, que você contasse assim, resumidamente, como é que foi a reunião que aconteceu no Polo Esportivo, não sei que data, em que ele foi convidado por alguém. Conta pra gente, como surgiu o Nelson Lacerda dentro das dependências? O Nelson, quem trouxe o Nelson para Ribeirão, para o Comercial, foi o Rangel. Na verdade, a história diz que ele veio para ir no Botafogo e nem foi recebido. Ficou esperando numa sala lá, nem receberam ele. Ele era amigo. Deve estar batendo palma. O Rangel era amigo, é amigo do Carlão, do Porcada. E parece que o Nelson tinha feito algum trabalho na empresa do Carlão e ficaram amigos. Aí, como ele não foi recebido no Botafogo, ele queria entrar em Ribeirão, porque, segundo dizem, ele queria um mercado de usinas na região, que seria bom para a empresa dele. Ele queria entrar em Ribeirão de qualquer jeito. Qual o melhor negócio para você ser conhecido em uma semana? Futebol. Aí o Rangel foi e levou ele para o Comercial. Depois da recusa do Botafogo. Depois da recusa do Botafogo. Nós estávamos tendo uma reunião no Polo Esportivo, porque a luz do estádio estava cortada. E estava lotado o local do Poli na reunião, porque estava na época o Poli a leilão. Você estava nessa, Davi? Tá. Tá, pode continuar. E o Rangel, eu estava sem vice-presidente. Meu vice-presidente tinha renunciado ao cargo, que era o Marcão da Labor Diesel. E teve um grupo que veio e colocou o Rangel como a pessoa para ser o meu vice-presidente. Eu aceitei, entende? Sem problema nenhum. E o Rangel levou o Lacerda nessa reunião. E nessa reunião estava discutindo um grupo interessado em comprar o Poli, comprar o estádio, um monte de coisa. O Grupo Leão? Não. Era um grupo da W Torre. Tá. A W Torre queria comprar o estádio do Comercial. E o Poli. A W Torre? A W Torre. Fizeram uma proposta. Sim, mas interessados, surgiram. Surgiram. Aí, nessa reunião do Poli, foi conversado isso, e foi falado também do leilão que estava se aproximando, que o Comercial corria o risco de perder o Polo Esportivo. Ou seja, 2 assuntos importantes que foram levados a público, não foi nada a 7 chaves, foi a público, a conselho, todo mundo sabia, certo? É isso? Isso. Tá. Aí, o que acontece? Quando, no fim da reunião, o Lacerda levantou, ele estava no meio do povo, sentado na cadeira lá, ele pegou e levantou
e se apresentou. Levantou literalmente. Literalmente. Sou Lacerda. Sou Lacerda, estou aqui a convite do Rangel, tenho um escritório de advocacia na Bahia, não sei aonde, um escritório muito grande, estou colocando o escritório à disposição do comercial, vou revogar todas as dívidas trabalhistas e o comercial não vai ter seu estádio penhorado. Bom, os que estavam na reunião devem ter regalado os olhos. Os olhos não, ele foi aplaudido em pé. Gritaram o nome dele, Lacerda, a salvação do comercial. Bastou ele falar. Bastou ele falar. Isso Nem... era uma sexta-feira à noite. No sábado de manhã, ele foi em todas as emissoras de rádio. Emissoras de rádio, televisão de Ribeirão, e foi falando. Vou salvar o comercial hoje só chega mosquito perto do comercial. É por isso que eu coloquei esse vídeo no começo, para vocês entenderem. Pois não, pode continuar. Pegou e falou. Eu fui, só faltava me enfiar embaixo da mesa. Eu era a pior pessoa dentro do comercial naquele momento. Por quê? Por quê? Eu sou o presidente que estou apresentando falando... O potencial comprador interessado no Poli, WTON. Que não seria eu que ia resolver isso. Sim. Porque o comercial já estava com isso tudo bloqueado na justiça. Não tinha nada. Eu vou até falar mais à frente o decorrer disso tudo. Bom, aí ele foi, né? Falou que ia salvar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, papapá. Bom, aí eu falei para ele, ó, Lacerda, eu vou falar uma coisa, eu só vou te pedir um favor. Você está falando de uma coisa que você não conhece, não tem a mínima noção. Eu vou te levar no escritório da advogada do comercial e você vai tomar noção do que está acontecendo com o comercial. Ele foi, passou a tarde toda no escritório da Vília, né? Vídia. Passou a tarde toda lá e à noite ele me ligou em casa. Falou, Dado, você vai almoçar onde amanhã? Eu falei, não tenho lugar para almoçar. Ele falou, vamos almoçar junto? Eu falei, vamos. Fomos almoçar no Epicurista, que era comida nordestina, sim. Ele gostava e tal. Aí ele falou para mim, Dado, o comercial está sendo muito bem defendido e o comercial não existe. O comercial está morto. Nós precisamos fazer alguma coisa para salvar o comercial porque não tem o que fazer. Tá? Não tem salvação. Não tem salvação. Palavras dele. Aí eu pedi para ele, falei, eu vou pedir um favor. Segunda-feira, aonde você foi dizendo que você ia salvar o comercial, eu gostaria que você fosse e falasse o que voltasse você lá viu. E falasse o contrário. Falasse a verdade. Que ele tinha visto. Sim, que ele tinha visto. Visto. E ele fez isso. Foi em todas as rádios, televisões, emissoras e falou. Comercial não tem salvação. O comercial está sendo bem defendido e chegou no seu limite. Vai a leilão e corre sério risco de perder. Muito bem. Aí eu peguei e fiquei chateado com tudo isso. E na época meu pai estava morrendo. Estava muito ruim, estava morrendo mesmo, tanto que ele morreu naqueles dias. E o Rangel já tinha, nessa mesma reunião do Poli lá, o Rangel tomou posse como vice-presidente. Aí eu peguei e falei pro Rangel, Rangel, você assume como presidente, eu vou me afastar e vocês tocam a vida aí. Eu não tenho nem condição psicológica de tocar e tá esse rolo todo agora aí com o Lacerda, que não sei o quê. Tanto que nessa época o Lacerda até saiu, porque ele achou que chegaria, que a coisa fosse melhor. Ele pegou e foi embora de Ribeirão. Mas o comercial ia jogar a Copa Paulista. E ele patrocinou o comercial nessa Copa Paulista. Aí ele devagar foi se aproximando do comercial. Aí ele quis virar presidente. Deu até uma rasteira no Rangel. Que o Rangel ficou magoado, até me ligou na época da eleição dele. Porque o que acontece? Nesse meio tempo existia o Votorati. O Votorati tinha subido para A2. A2, né? Sim. E nesse meio tempo entrou o Luiz Cláudio Leão na história. Que queria pegar o polo esportivo para fazer o olé num local só.
Porque O Olé Brasil, o que Olé depois foi Brasil. lá para Serrana, tal, ele queria isso. fazer lá nas... Mas antes ele tinha vários locais alugados. Tá. Então, ele queria centralizar o Olé Brasil só no poliesportivo, porque ele estava gastando muito Ele queria concentrar num lugar só. no lugar só. Aí eu fui de manhã, numa segunda-feira cedinho, 7 horas da manhã, escondido de todo mundo, com o Luiz Cláudio, com o André Carvalho e com o Elias, que era o presidente do conselho. Né? Elias Cury. Fomos mostrar o pole para ele. Ele adorou, falou: vamos estudar alguma coisa para o comercial aqui. Falei: ótimo. O comercial, só reforçando, estava em vias de ir a leilão poliesportivo. Já tinha data marcada. E existia na época conversas de que. Porque cada leilão negativo, né? O Davi aí pode falar mais que eu. Cada leilão que dá negativo, ele abaixa o preço, né, Davi? Abaixa, mas aí paga-se 60% do valor. É. Abaixa no limite até 60. É. Não é assim, abaixa O pole de 9 para 2. o pole estava avaliado pela. Não sei dizer de quem fazia avaliação, era o Estado, sei lá, tinha. Oficial de Justiça. Estava avaliado em 11 milhões. São quantos metros? 50 mil metros quadrados ali? 54 mil. Estava avaliado em 11 milhões. Mas muita gente tem medo de entrar em leilão, porque, ainda mais de time de futebol que tem torcida, que tinha associado. Tinha um pole ativo. Tinha um pole, nem tão ativo. Estava já numa fase de decadência. Clubes em geral já estavam em fase de O decadência. pole na época já era terceirizado. Pro Otto Terra. Ele já tinha sido terceirizado. Já tinha sido terceirizado pro Otto Terra. Mas dizem que o pessoal tinha medo de entrar em leilão e comprar, e a torcida tentar embargar. Então era uma coisa meia tumultuada. Enfim, eu fui chamado em São Paulo. O André me ligou, o André Carvalho me ligou e falou: o Luiz Cláudio Leão quer conversar com você. Ele gostou do pole e quer conversar com você, mas no escritório dele em São Paulo. Vamos? Falei: vamos. E fui para São Paulo. Cheguei na reunião, numa segunda-feira, no domingo o Votorati tinha sido campeão. Chegou na reunião o Fernando Diniz. Diniz, atual campeão carioca. Atual campeão carioca. Técnico do Fluminense. Técnico do Fluminense. Era o técnico do Votorati. Foram campeões, entraram com o troféu, puseram o troféu acima da mesa, do Votorati, campeão da A3. Aí fui para a reunião e o Luiz Cláudio falou para mim, a hora que eu cheguei, ele me chamou na sala dele e falou: Adalto, eu tenho uma norma da empresa, desde a época do meu pai, que tudo que a gente apresenta em reunião tem que ser feito por unanimidade. Se um falar não, o negócio está melado. Falei: tá bom. Aí eles entraram, nós começamos a reunião, eles tinham o grupo de advogados deles, tinham feito um estudo do comercial de Ribeirão e colocaram que uma cidade do porte de Ribeirão com 2 clubes era uma coisa muito positiva, que isso ia atrair mais. Enfim, ele queria, aí ele não queria só o pole, ele falou assim: eu quero o pole, mas quero ajudar o comercial. Falei: perfeito, é tudo que nós queremos. Aí começou a reunião, começou a votação, aí foi sim. Só para pontuar, quem estava nessa reunião? Porque parece que tinha até o Mauricinho. Estava o Mauricinho, o Fernando. Por que ele estava? O Mauricinho fazia parte do... Ele era presidente do Votorati, fazia parte do grupo. Sim. Estava o Edu Zanello e mais funcionários da empresa do Luiz Cláudio, que eu não conheço. Ou seja, pessoas de Ribeirão, comercialinos, jogadores, advogado, empresários. Um dos advogados era o Múcio Zawit, que é de Ribeirão, mas era advogado da empresa. Mas pessoas com ligação com o clube. Com ligação com o clube. Enfim, não foi unânime. Teve gente que falou não e acabou a reunião. Quem falou não? O Mauricinho falou não. E acabou a reunião. O Mauricinho falou não para um negócio que poderia ser interessante. Ele era presidente do Votorati, ele não tinha interesse em fazer negócio com o comercial. Ele preferia manter o Votorati na Série 2. Preferia manter o Votorati na Série 2. Mesmo ninguém vendo o Votorati. Isso. Só que depois disso, o Luiz Cláudio não queria mais o Votorati.
Porque o que tinha a ver o Votorati? Quem é Votorati, com todo respeito, né? É. Quem que vai ver o Votorati? Foi campeão da A3 e tal. Aí eles já estavam construindo o centro de treinamento e o Luiz Cláudio gastando dinheiro. Eu até fui convidado para ser diretor executivo da empresa dele, lá no Recreio. no Recreio. Recreio não. Lá na Serrana, Serrana. é. Sim. Eu falei, não, Luiz Cláudio, eu sou presidente do comercial, não vou ser funcionário seu. Não, mas que não sei o que, você vai trabalhar. Eu falei, eu não vou trabalhar. Nem posso fazer uma coisa dessa. Enfim, o negócio melou, aí eu voltei para... Aí eu falei pro Mauricinho e pro Fernando Diniz. Falei, com todo respeito, parabéns pelo título. Só que vocês foram campeões ontem e ninguém sabe quem é Votorati. Garanto a vocês que se vocês tivessem sido campeão pelo comercial, o Brasil inteiro estaria sabendo, com certeza. Eu falei, e acho também que vocês têm que ficar lá em Votorantim mesmo, porque lá ninguém vai encher vocês. Mas aí no final das contas o comercial acabou comprando o CNPJ. Não, peraí. Ainda não. Aí eu falei para desabafar, porque Sim. eu achei... Não entendi o não do Mauricinho, né? Que melou tudo. Aí eu falei, lá em Votorantim, vocês vão no treino, ninguém vai assistir treino, ninguém enche vocês no comercial, vocês vão ser criticados até no treinamento. E em 2 partidas, 3 partidas, se vocês não derem certo, vocês vão pra rua, a torcida vai te xingar. É outra história, é outro mundo. O comercial é um clube de Tinha 100 anos. Na época, né? Não tinha 100 ainda. Enfim, melou o negócio, eu vim embora. Nós paramos para tomar um café naquele Serra Azul que tem lá em Anguera. Aí eu falei pro André, liga pro Luiz Cláudio, vê se ele não tem interesse em comprar o Poli, pô. Isso era uma segunda-feira e ia ter o leilão na sexta-feira. Falei, aí o André pegou e falou, ô Luiz Cláudio, o Dado tá perguntando se você não quer comprar o Poli. Para tentar salvar do leilão, tentar alguma coisa. Ele falou assim, não sei, acho que tenho. Mas, André, chegando em Ribeirão, você conversa com meus advogados e tal, e aí a gente volta a conversar. Passou, isso foi numa segunda-feira, na quarta-feira, o Porto, que era o juiz, me convocou para ir no fórum. Eu e o Elias, como presidente do conselho. Nós chegamos lá, estava o André Carvalho com a advogada, com o grupo de advogados do Luiz Cláudio, e falou, nós vamos fazer uma proposta para evitar o leilão. Para evitar o leilão, para comprar o Poli. Sim. Aí fizeram a proposta, ofereceram 8 milhões. E mais e pagar uma dívida da época, que era de 50 mil reais, coisa assim, que o Poli devia. E o juiz aceitou essa proposta? Aí o juiz pediu um dia para pensar. Para pensar, para analisar e tal. Aí chamou a gente de novo no dia seguinte e falou assim, eu acho a proposta interessante, paga a dívida trabalhista do clube. Pagava integralmente esse valor? Pagava integralmente. Até aquele momento pagava, sobrava ainda um pouco, que eu pensei que ficasse com o comercial o dinheiro que sobrasse. Ele falou, não fica. Não fica, né, Davi? Fica passível e para trabalhista. Fica para outras dívidas. E tinham depois alguns processos trabalhistas que não entraram na unificada. Então, vou dar um exemplo, Alexandre Villa. Que era um jogador de antes da alienação do Poli e cuja execução, por algum motivo, talvez por desídia do advogado dele, eu não quero aqui ser antiético, ou desídia do cartório, não entrou na execução unificada. Então, algumas pendências ainda iam sobrar umas mas podia ser pago com esse dinheiro. Como outras dívidas que não estavam naquele bolo foram pagas. É que tinha a comissão do leiloeiro, aí tinha o valor do advogado. Então, mas não teve leiloeiro, não teve nada, porque foi vendido. Enfim. Mas é que, assim, o leiloeiro já tinha sido designado. Então, foi um dos debates que nós travamos também, porque... Como o leiloeiro já tinha sido designado para fazer o leilão, ele quis receber. Aí o juiz designou, acabou, né? Mas aí o juiz deixou o dinheiro lá à disposição dele. Deixou bloqueado. Bom, enfim. Aí eu falei pro doutor Porto, falei, o que eu posso fazer como presidente? Ele falou, você pode melar a venda. Eu falei, eu posso melar a venda? Ele falou, pode, só que a partir
da sua negativa, você passa a ser Responsável. responsável. Como é que fala? Corresponsável. Corresponsável da dívida. Mas ele ali exagerou, mas ele... Ele pressionou, né? E você quando tá na condição de presidente, né, você ouve uma ameaça dessa do Poder Judiciário, é complexo. Né? Meu Aí patrimônio vai cair. o Porto ficou bravo na época, que ele me falou. Porque antes disso, eu tive lá para o Liguinho, na época, a empresa dele queria comprar o Poli. E nós fomos conversar com o Porto. A Passaredo. A Passaredo, o Grupo Passaredo, queria comprar o Poli. E dar mais um... Queria fazer um negócio bom pro comercial. Ele até estava me ajudando no comercial. Nós fomos conversar com o Porto, porque o Porto tomava conta da dívida do comercial e o... Dr. Tárcio. Dr. Tárcio tomava conta do Botafogo. Teve uma época que eles falaram, do jeito que tá, vocês não vão sobreviver, vocês vão morrer. Vocês dois, os dois Os clubes. dois clubes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos destinar 20% de toda a receita dos clubes, vocês vão dar para mim e vamos destinar para ir pagando a dívida e amortecendo. Isso aconteceu de fato. Isso aconteceu de fato. Só que, comercial, que ano foi que o comercial jogou com o Juventus e... 2005. 2005. Já estava essa história de 20%. O comercial ia jogar com o Juventus, o campo lotou. E puseram um ônibus em frente ao estádio para vender ingresso. Clandestinamente. Quem era o responsável? Presidente na época? Santino? Para não... Porque o comercial tinha que apresentar um borderô de todo o jogo. Jogou comercial e São Bento, deu 10 mil de renda, 20%. Ficou escancarado que houve uma fraude ali. Aí saiu no jornal, na televisão, o campo lotado, que não sei o quê. Aí apareceu um bordeiro lá com 2 mil pessoas. Aí ele falou, eu estou querendo ajudar vocês estão querendo me sacanear? Acabou. Não tem mais 20% para comercial. E por que isso não foi a público? Porque quem toma uma atitude dessa é responsável, né? Deve ter ido a público na época. Eu não lembro, como jornalista. Eu não participava mas deve ter ido a público, porque o juiz falar isso e cortou o negócio. Cortou mesmo. Mas depois foi a público, né? Porque na época do leilão entrevistaram o juiz, entrevistaram... Aí o Luiz Cláudio, o Liguinho, o que o Liguinho pediu pro juiz? Ele falou assim, eu quero que você me dê, vamos supor, o comercial deve 5 milhões, dá essa dívida para mim e eu vou chamar um por um. Ele falou, tenho experiência disso, que ele já fez isso na empresa dele, e de 5 caiu para 2, vamos supor. Aí ele falou, eu quero que o senhor me faça isso com o comercial, me dê toda a dívida, eu vou chamar um por um e vou negociar. Se eu conseguir melhorar, sorte para mim, se eu não conseguir, eu pago 5 milhões. E o juiz não aceitou, falou, não, infelizmente, essa época já passou. Hoje, ou compra ou vai pro leilão. Ninguém tem mais. Não vou dar mais chance. Como que você interpreta tudo isso que o Dado contou? Claro. O juiz me falou para mim, né? Não tô eu aqui... Tô falando resumidamente, né? Acho que o Dado aqui retratou fatos, né? Fatos. Não, eu queria saber. Acho que o único detalhe, assim, eu fui um daqueles que defendeu que o Nelson Lacerda fosse presidente do comercial, presidente da diretoria executiva. Certo. E se fosse hoje, eu defenderia da mesma maneira. Em relação a isso, eu não mudei de opinião. Não por alguma questão administrativa, mas por uma questão de responsabilidade. O Dado mencionou agora que o juiz falou para ele que se ele melasse a venda do Poli, que se ele impugnasse, quem que seria responsabilizado? Mas se hoje o cara não está em Ribeirão, está sumido, ele ia pagar como? A Justiça do Trabalho penhorou. Apartamento dele em Porto hoje Alegre. Tá penhorado. Terreno dele em Porto Alegre. O Jean Nicolau, que é um sujeito de Jaboticabal e que é um dos caras que mais adquire imóveis em leilão, ele chegou a fazer um depósito para comprar um terreno dele lá em Porto Alegre. Ele foi lá, ele não gostou do terreno, ele desistiu. Sei. Mas um apartamento dele foi levado a leilão. Então, assim, e por quê? Porque ele era o presidente do clube. E esse dinheiro sendo leiloado é destinado ao comercial? Destinado para a dívida trabalhista. A dívida trabalhista do comercial hoje, atualizada, ela deve ser na casa de 6 milhões de reais. De um clube que era zerado, teoricamente. Trabalhista, Aí, você, desse valor, 2 milhões de reais foram bloqueados do João Pedro.
João Pedro, atleta que foi revelado em 2012. Ele jogou o Sub-20 O João Pedro que jogou no Fluminense. Lateral direito. Jogou o Sub-20 do Comercial em 2016. Aí o Nelson, na época, fez um contrato com o Palmeiras e o Comercial tinha direito a 30% dele. Depois vendeu um tanto para o próprio Palmeiras, depois ia vender um tanto para a Trafic, mas nós ficamos com os 10%. Tá. Aí depois... E aí, na época que o Nelson renunciou, eu era o presidente do conselho, eu fiquei como presidente do clube. Automaticamente. Aí eu fui ao Palmeiras para saber dos 10% do João Pedro. E na época o São Paulo tinha vendido o Lucas Moura por 80 milhões de reais. E o Palmeiras tinha recebido uma proposta de 15 milhões de reais pelo João Pedro, do Manchester United. Aí eu fui conversar com o presidente Paulo Nobre, né? Na época eu mandei um e-mail, ele me respondeu, queria que eu fosse até lá, eu fui. Ele, muito gentil com o comercial, ele queria nos pagar 250 mil pelos 10%. Falei, presidente, quando o senhor vender, o senhor, por favor, paga os nossos 10%. Que seria correspondente a... Na época, tinha uma proposta de 15 milhões de reais, seria 1,5 milhão de reais. Tá. Mas aí o presidente falou, não, é que o comercial, a gestão anterior, vendeu os 10% que vocês têm direito para a Trafic e o Palmeiras tem o direito de preferência. Então, vocês nos comunicaram, eu quero pagar o valor. Eu falei, presidente, se o senhor puder, nós não vendemos nada, eu nem não sabia. Se o senhor puder esperar, o dia que o senhor vender para o Manchester United por 15 milhões, o senhor nos transfere 1,5 milhão de reais. Aí ele falou assim, eu não vou vender por esse valor, porque o Palmeiras precisa parar de vender jogador barato. Sim. O São Paulo vendeu por 80, eu não vou vender jogador meu por 15. E na época ele tinha oferecido 250 mil reais e a gente estava aqui com... Pires na mão? Com muitas contas a pagar, só que eu não aceitei. Eu preferi que ele nos pagasse quando vendesse. O detalhe é que esse menino depois, no segundo semestre, torceu o joelho. E aí ele torceu o joelho, ele depois voltou, não conseguiu performar como performava, foi emprestado para Chapecoense, voltou, e aí eu, né, na minha cabeça, não era mais o presidente, mas me arrependi amargamente de não ter aceito. Mas assim, e se eu aceito os 250, não eu, né? Depois foi o que eu pensei. Eu falei, não, certo. Aí ele não foi vendido. Mas muito bem, aí esse menino, ele foi pro Bahia. E em 2018, já com o Ademir como presidente, o clube na Bezinha, nós fomos procurados. Um empresário queria nos pagar 350 mil reais pelos 10%. Na época, o menino estava no Bahia, nós aceitamos, porque a gente estava na Bezinha e precisava do recurso. Sim, esse dia na Bezinha é receita maior do que foi esse ano, 150 mil na 2. Exatamente. Nós recebemos esse valor em 2018. O atleta, 20 dias depois, foi vendido para o Porto. Por quanto? Imagina uma paulada. 18 milhões de reais, mas aí você imagina. Depois nós investigamos a situação. Aparentemente, esse empresário foi quem fez o vínculo do Palmeiras com o Porto. E era uma operação estranha, porque o menino estava no Bahia. É difícil um jogador do Bahia ser vendido naquela época. Hoje por 18 milhões de reais. E aí o sujeito procurou o Palmeiras e aparentemente queria receber um valor. O Palmeiras falou, você só tem condição de você receber esse valor se você comprar os 10% do comercial. Talvez eles aceitem, aí de fato nós aceitamos. E aí, bom, por que eu contei tudo isso? Quando esse atleta foi vendido, em um dos nossos processos cíveis do Carlos Magno, que aí é uma dívida do Lacerda, mas aí, de novo, eu reestabeleço a premissa. O Lacerda... Você acha que o Lacerda conheceria um jogador como Carlos Magno, que tinha feito Série B com Boa Esporte? Não conhecia. De forma nenhuma. Quem contratou? O executivo de futebol dele. Aí você traz um jogador desse, o primeiro ano comercial disputar a Série A1. Um jogador de 30 mil reais. O Paulo Hansen. Traz um jogador de 30 mil reais. Era o valor do atleta. Sim, mas Série A1 é normal. Mas você não faz um contrato de um ano. Paulo Hansen fez o contrato do quê? De um ano. E justificou ao Lacerda que emprestaria esse cara ao final da competição. Que duraria 6 meses. No final das contas, o comercial foi rebaixado, ninguém quis o atleta. E aí o clube ficou com um valor de 30 mil reais a
pagar até o final do ano, virou uma ação, enfim. Aí o advogado do Carlos Magno, que é um advogado experimentado, vendo as notícias do João Pedro e sabendo que o Comercial era o clube que revelou o João Pedro, pediu para o juiz notificar o Palmeiras. Para notificar o Palmeiras para depositar os 10% da venda. O juiz notificou. Só que era um processo, e esse processo do Carlos Magno está na Justiça Civil, porque na época foi assinada uma nota promissória, como tal do Fernando Braguin, de 2001, como tem o do Otto Terra, como tem, enfim, tem 200 processos cíveis. O que nós fizemos? Nós fomos até a Justiça do Trabalho, porque lá nós temos um volume muito maior de passivo, e informamos que um atleta, num processo civil, havia penhorado um valor do Palmeiras. O que o juiz do trabalho fez? Notificou instantaneamente o Palmeiras e informou no processo civil que o crédito trabalhista tem preferência. Sim. E esse dinheiro, e aí eles começaram a discutir no processo civil e levaram um caso até o STJ, mas esse dinheiro de 2 milhões de reais vai para a Justiça do Trabalho, onde tem também bloqueio do ano passado, por exemplo, de 300 mil reais, esse ano 400 e poucos mil reais. Então, o nosso débito trabalhista, ele é de aproximadamente 6 milhões de reais. Hoje é 6 milhões. E nós temos... hoje, amanhã esse débito está atualizado, por exemplo. Sim. Agora, qual que é o nosso caminho, assim, pensando, sem querer mudar o assunto? Nós fizemos o ano passado uma tentativa, o caso ainda não foi definitivamente julgado, mas no Superior Tribunal de Justiça, para levar todas as nossas execuções para a Justiça do Trabalho, inclusive as cíveis. E as fiscais? As fiscais, elas por hora não nos incomodam porque elas não penhoram a nossa cota da federação. Mas para levar tudo para a Justiça do Trabalho, para se fazer um concurso de credores. E nesse concurso de credores, nos permitir pagar a dívida com um plano de pagamento que implica em 50% do valor da nossa cota, pelo menos no primeiro ano, e nos anos subsequentes, com essa cota liberada, a gente vai ganhando mais fôlego financeiro. Nós não conseguimos a liminar para mandar tudo para a Justiça do Trabalho, mas esse caso ainda vai ser julgado. Nós temos a esperança que o Superior Tribunal de Justiça mande tudo para a Justiça do Trabalho. E nós estamos estudando, nós vamos nos reunir pelos próximos 20 dias, porque alternativamente a gente tem que fazer a unificação das nossas execuções, nos utilizando daquilo que diz e nos autoriza a lei da Sociedade Anônima do Futebol, que é unificar as execuções cíveis no Tribunal de Justiça e unificar as execuções trabalhistas no Tribunal Regional do Trabalho. Só que aí nós temos um prazo de 10 anos para pagar, e, enfim, né? Aí você daria fôlego pro clube. Quer dizer... porque qual que é o detalhe, Igor? Se libera a cota, vamos imaginar que a gente tenha 50% da cota liberada. Então a gente tem os patrocínios. Hoje a cota da 2 é de quanto? Foi de 510 mil reais. Não chegou na mão do clube. Não chegou. Por causa dessas penhoras. Os 2 clubes não tinham cota. Dá 2 não. Dá. 2 clubes. Dá 2. Vai falar que ela mais? Não, esse ano. É porque assim, a Globo parou de transmitir. Mas era maior. Já foi maior. E aí, 510 mil. Vamos imaginar que nós liberássemos, e até em parte foi bom que ela não foi tão alta, porque a gente competiu, por exemplo, com a Linense. A Linense não tem o mesmo público que o nosso. O Monte Azul não tem o mesmo público que o nosso. O Lemense. Então dá para nós igualarmos com cota baixa. Se a cota é de 1 milhão lá da Lemense e a gente não tem nada aqui, a gente não conseguiria equilibrar. Mas qual que é o detalhe? Se a gente libera 50% da cota, eu estou com 250 mil para colocar no futebol. A gente consegue fazer um time melhor. Mas não só isso. Aí eu consigo liberar, por exemplo, 50 mil desse recurso e utilizo para... Aí eu chamo o Igor, que é o nosso credor. Ô Igor, você está na fila, você vai receber daqui 10 anos... Quer receber menos? Quer receber menos? E aí você consegue ganhar fôlego. E aí você deixa só as dívidas grandes. O Comercial tem algumas dívidas grandes, do Fabão, por exemplo, do Ricardo Conceição, jogadores que atuaram aqui na Série A1, né? E aí essas dívidas grandes a gente deixa lá na fila e vai equacionando com o tempo. De outro lado, o clube ele precisa parar de ser só pagador de salário.
Então, o que é pagar salário? Você monta um elenco com 30 jogadores de 30 anos. Você vai ficar todo o tempo só pagando salário. Termina o campeonato, você não alcança resultado esportivo nenhum. Você continua com o seu passivo lá. Então a gente precisa ter, pelo menos, eu acho que você tem que ter 13, 14 jogadores experientes, o resto tudo de 20 anos. Para poder, eventualmente, gerar uma receita. Dá um exemplo para você esse ano. Quem que foi o nosso melhor zagueiro? Para mim foi Hilário. Com todo o respeito aos demais, que também desempenharam um bom papel. Menino de 20 anos que chegou aí para Taça São Paulo. Eu quero dizer que o ano que vem a Série A2 o clube tem que disputar com os jogadores de 20 anos, longe disso, pelo amor de Deus. Mas a Copa Paulista, você tem que ter a maioria dos seus jogadores com menos de 23 anos. Na A2, 13, 14 experientes e o resto todos jogadores novos que possam ser ativos para o clube. Porque nesse caminho, depois você vai transferindo jogadores e ficando com percentuais. Então, o Comercial hoje tem 10% do Gabriel Buzeto, que é goleiro do time B do Red Bull Bragantino. Que é o filho do Buzeto. É o filho do Buzeto. O Comercial tem percentual tem 100% do Gustavo Silva, que está no futebol de Portugal, está jogando muito bem na segunda divisão do futebol português. Enfim, tem o Matão, que jogou a Copa São Paulo, tomara consiga ir pro Corinthians, a gente fica com um percentual dele. Ou seja, tem dinheiros que podem render alguma coisa no futuro, né? O clube tem ativos. Só para a gente assim, dar uma adiantada no nosso bate-papo aqui, a possibilidade do clube virar uma SAF. O que você acha, assim, de forma resumida, o que precisa? O assunto do momento é esse. Olha só, as pessoas discutem... Desculpa te interromper. E quando dispensa um elenco inteiro, a torcida fica, assim... eufórica. Opa, vem coisa nova aí. Falaram até de Monster como patrocinador e tal, enfim. O que há de verdade nisso? O que precisa para ser uma SAF e se é o caminho? Pode ser. É que assim, eu falei para você que você me perguntou do Nelson Lacerda lá atrás. Minha cabeça de hoje é uma cabeça mais voltada ao espírito associativo. Eu acho que o modelo empresarial é interessante? Só que é um modelo empresarial. Então... modelo empresarial, ao final do dia, ao final das contas, ele tem por objetivo maior o lucro. Sim. Então, para alcançar lucro, você necessariamente precisa de grandes conquistas esportivas? Talvez num primeiro momento, sim. Depois, a médio e longo prazo, não. Com venda de jogadores, receita de outras formas. Agora, então assim, a transformação em SAF pode ser um caminho? Pode, só que não é o único caminho. Sim. Então, primeiro... A prova é que a Ferroviária com o SAF caiu. O time do Ronaldo lá na Espanha caiu. Aqui no Brasil, em algum momento, Vasco, Cruzeiro... Mas não é regra, mas é uma saída. Mas o time do Ronaldo subiu de novo. Subiu, mas está disputando o rebaixamento de novo lá. De novo? E aí você viu o que aconteceu com o time do Ronaldo? Ele tirou o Pazzolano, que era o técnico do Cruzeiro, e mandou para onde? Para o time dele lá da Espanha. É um modelo, e tudo bem. Negócio, é outra história. Eu sou a favor de sociedade anônima? Depende do quê? Não adianta nós nos transformarmos em sociedade anônima sem termos um grande investidor. Exato. Porque eu só vou me transformar em sociedade anônima, vou me transformar em empresa e fico submetido às regras de uma empresa. Então, posso ir à falência, por exemplo. Sim. De outro lado, hoje, vamos imaginar que você está comprando um apartamento. O nosso apartamento é bonito. A nossa dívida está estruturada? Será que não é melhor primeiro nós conseguirmos estruturar essa dívida para depois pensarmos em transformar em SAF? Ou seja, vamos decorar o apartamento para vender ele melhor? Exato. Davi, eu concordo plenamente com você, mas o comercial já está falido. Uma empresa pode ir à falência, o comercial já está falido, ou não? Formalmente não. Formalmente não. Não, falido assim. Não, eu sei que não, senão tá com a porta fechada. Exato. Mas o dia a dia do a comercial... tendência é... Há quantos anos que o comercial vive nessa sofrência aí... De 3, 4 abnegados. Não tem... Por exemplo, quando eu fui presidente, eu digo isso aqui para quem quiser ouvir. Se não fosse o Liguinho aquele ano, o comercial ia dar WO. Porque não tinha receita nenhuma. A única receita que o comercial poderia ter na época seriam os boxes ali, e tava tudo... Sim. Era uma bagunça. Você ia lá, esse box aqui, cadê o aluguel daqui? O fulano pegou, porque o comercial deve para esse. E do outro, o fulano já pegou, não sei o quê. Mas nisso, Dado, eu acho assim, a gente tem que dar um mérito grande ao Ademir. O Ademir, ele tá
E ele tá no clube já há bastante tempo, né? Desde Não, 2000. eu sou fã, eu voltei a ir no comercial por causa do Ademir. Não, desde 2018. Então, assim, hoje o clube ele tem uma organização e um grupo de pessoas que me motivam, por exemplo, a acreditar que a sociedade anônima pode ser uma ideia, pode ser uma saída? Pode. Talvez seja uma grande saída, mas não é a única. Então, por exemplo, hoje nós temos próximos do clube algumas pessoas, pelo grupo lá da Corrente Alvinegra, também dá o mérito aqui para o Gerson, o Jorge Rodini, que começaram esse grupo, que são pessoas que talvez formem a próxima diretoria do comercial. Talvez o Ademir, eu falei com ele por esses dias. Mas até quando viver de doações? Não, mas não é viver de doações. Porque essa corrente né? nada mais é do que doações. A corrente é uma doação, mas uma associação ela vive da mensalidade dos seus associados. Mas não pode viver só disso, evidentemente. Sim, mas desde que você faz formalmente essa colaboração, é formal. Espontaneamente é espontâneo. Há uma diferença. Sim, há uma diferença, mas não deixa de ser uma colaboração, concorda? Mas não é perpétuo. Mas você não acha que essa corrente... Eu faço parte da corrente alvinegra. Só que eu acho que isso tem... prazo de validade. Eu também acho. A questão a questão é que o clube precisa se transformar em SAF. É indispensável? Não. É possível? É provável? Sim. Mas o comercial não pode se transformar em SAF por formalmente se transformar em Porque SAF. todo mundo tá fazendo, Então fazer uma reunião no Conselho Deliberativo, agora o comercial é SAF. Não é essa a solução. A solução passa por... ela pode passar pela continuidade da associação, de ser uma associação, mas estabelecendo a associação, e isso é algo que eu já de algum tempo procuro falar no comercial. Eu acho que a Bezinha, ela foi muito importante para nós porque ela nos deu essa perspectiva de trabalhar com jogadores com menos de 23 anos. Sim. E não quero dizer, de novo, que a Série A2, o comercial tem que ter jogadores com menos de 23 anos. Mas, por exemplo, a Copa Paulista do ano passado, nós fizemos mal. E essa foi boa. Mesmo sendo eliminado. Na 2 nós fomos bem. Seja... Não, e a Copa São Paulo desse ano foi muito bacana. Copa São Paulo sim, mas a Copa Paulista de Futebol Profissional não. Porque nós não revelamos ninguém. Chegou ao final do campeonato, nós não vendemos um jogador. Na Série A3, nós levamos o Gustavo Silva para Portugal e subimos de divisão. Então ela foi muito exitosa. Sim. Ao final da Copa Paulista, o comercial não transacionou um jogador. Então ela não foi boa, porque nós nem nos classificamos e nem negociamos jogador. A 2 esse ano se manteve, já foi exitoso nesse aspecto. Alcançou o resultado esportivo. E tem o Hilário, por exemplo, que é um jogador com condição. Tem o Oliveira, que foi por várias vezes ao banco de reserva. Tem o goleiro reserva. O goleiro que reserva foi pro Avaí, a gente continua com percentual. Então, o primeiro semestre foi exitoso. O segundo semestre, ele tem que ser exitoso, tomara que no campo esportivo, mas 20 e poucos times vão disputar a Copa Paulista. A gente vai ter condição de brigar com a Portuguesa, que tem que vai investir forte na Copa Paulista. É discutível, o cara, esse caso quase caiu na Série A. Eu sei, mas da Série A1, sim, né? Mas com time de qualidade de Série A3, né? Não. Você pega o goleiro da Portuguesa, ele joga em qualquer time grande. Não, tem 11 jogadores. Mas discordo um pouco, mas tudo bem. Mas tudo bem. Então, 15 de Piracicaba com a Raiz, não, é difícil competir. Se der para o Marília, que é um clube da Série A3, mas tem mais condição financeira que a gente. Eu falo porque a Copa Paulista é a porta de entrada do Campeonato Brasileiro, da Série D. O Botafogo, sem querer esticar o assunto... Esportivamente falando, eu acho a Copa Paulista é mais interessante que a 2 hoje. Eu concordo, só que com quem que eu disputaria a Série D hoje? Com a Internacional de Limeira, tem cota do primeiro semestre. Com a Ferroviária de Araraquara, tem cota do primeiro semestre. Não, eu sei, mas assim... Eu entendi isso que você quer dizer. A Série D é o melhor dos campeonatos, a gente tem que ir para a Série D. Só que se nós estivéssemos na Série D hoje... Sem dinheiro... Nós conseguiríamos competir de igual para igual com a Ferroviária? É complicado. Talvez o caminho seja, primeiro, estruturar na Série A2, buscar a Série A1 ou se você liberar a parte da cota, esse ano subiram Novo Horizontino e Ponte Preta. Está dizendo que não é o momento ainda de chegar numa Série D. Porque não está estruturado para ter receita. Não, se der para... Por exemplo, se o comercial tem vaga na Copa do Brasil na Série D, eu como torcedor escolheria a Série D.
Agora, se eu sou gestor do clube, eu pensaria 2 vezes. Será que não era melhor escolher a Copa do Brasil? Ganhar 1 milhão de... como gestor, porque a Série D é bacana disputar, mas eu vou disputar com chance de subir? Não sei. Não, mas... é uma avaliação. Mas financeiramente interessante. O Botafogo em 3 jogos fez quase a receita de 2 anos. É isso. 3. Copa do Brasil. É isso. Copa do Brasil. Na Série D, vamos imaginar que o Comercial estivesse na Série D hoje. Ele disputaria aqui em São Paulo, com Ferroviária de Araraquara, Internacional de Limeira e Santo André. Se disputasse a? Série D. Aqui em São Paulo. Sim, sim. Contra o Caxias lá do Rio Grande do Sul, vice-campeão gaúcho. É complicado você pensar em subir num campeonato desse se você não tiver um primeiro semestre com... Por que que os clubes paulistas, e daqui a pouco vai ter mais de 20 clubes paulistas, se Deus quiser o Comercial, entre Série A e Série B de brasileiro. Por quê? Vamos comparar a cota da Série A1 com a cota do Campeonato Potiguar. Quanto que recebe o ABC no primeiro semestre e quanto que recebe a Ferroviária? Sim. O Oeste de Itápolis subiu assim. O Oeste de Itápolis não tinha dívida, ele recebia 3 milhões de reais para disputar a Série A1, ele ficava com 1 para o segundo semestre. No segundo semestre ele conseguia trabalhar com tranquilidade. Enfim, o que eu quero dizer? O clube ele precisa parar de ser pagador só de salário. Nós precisamos voltar a revelar jogador. Nós revelamos nesses últimos anos? Revelamos. Então basta dizer que o Gustavo Silva está no Académica de Portugal, o Matão deve ir para o Corinthians, o Gabriel Buzetto está no Red Bull, todos jogadores que começaram conosco aqui. Só que nós temos que ter isso todo o campeonato. Não dá para ter um campeonato que termina o campeonato, bacana, fiquei em 8º lugar. E aí, como que a gente paga o resto da conta? Compreende? Se não for assim, então, veja, basta transformar em SAF? Não, vou transformar em SAF sem ter um grande investidor? Não adianta. Vai ter alguma reunião prevista para discutir esse assunto, para a gente fechar nosso bate-papo aqui? Ô Igor, ontem eu fui ao clube para conversar com o Ademir, mas nós nos desencontramos. Semana passada ele recebeu um grupo de pessoas, mas eu não sei qual é o grupo. Ele recebeu, como recebe? Sim. Há 2 anos nós conversamos com um empresário português que era muito parecido com o Nelson Lacerda, sabe? Não, megalomaníaco, falou, enfim, mas conhecia bastante a realidade do comercial. Deve ter lido o livro, talvez. E a gente deve ter uma reunião semana que vem, porque nós precisamos buscar outra alternativa se não der certo essa de Brasília. A gente precisa... Qual que é a de Brasília? A de Brasília tentando levar tudo para a Justiça do Trabalho. A gente tem que pensar em, se não der certo essa, unificar a nossa dívida. Porque se a gente liberar parte da cota, hoje o clube tem... Posso falar aqui os nossos patrocinadores? Claro. Então aqui a gente tem a Cressol, que é a nossa patrocinadora, a Unimed, a nossa patrocinadora, a Dinagro, a nossa patrocinadora, o Hospital São Lucas é a nossa patrocinador, a Balões Pique, é a nossa patrocinadora, o Salgadinho, pequeno, mas tá lá. O São Lucas foi vendido, ele continua. O Dr. Pedro é um dos grandes colaboradores hoje do clube. A Prever... Não, mas ele foi vendido, ele não é mais de lá. Não, eu sei, mas não, ele continua como gestor. Gente, mas tem patrocinadores, tem, e aí se talvez eu tenha esquecido o Edilson Galamba, que cuida da nossa categoria de base. Hoje o clube tem o Toninho, supermercado, enfim, talvez eu fuja, esqueça algum aqui. Tem uns que só falam que a Ribicil, o Aranda da Coal, o Zé Lourenço, o Cupim do Paulinho. O clube hoje tem uma coxa de patrocinadores, e aí é mérito do Ademir amealhar todo esse grupo de colaboradores. Gera quanto de receita, essa camisa de Fórmula 1? O clube custava por mês 200 mil reais. Teve déficit em 2 meses? Teve. Mas foi um déficit de 80 mil reais. Então, assim, os patrocinadores com o dinheiro da bilheteria, o dinheiro do sócio torcedor... Se nós tivéssemos metade da cota, nós teríamos condição de montar um time que brigaria em cima. Porque se brigou com a Ponte em condições de igualdade, entre aspas, com 150 mil por mês. Mas assim, muitas vezes você tem o dinheiro e você não monta o time corretamente. Faz parte também. Mas se você tem um dinheiro que sobra, você consegue diminuir o valor da sua dívida, de modo que a gente consiga vender para o investidor que tenha mais condição financeira, que vai pagar um valor maior pelo clube. Eu tenho uma opinião, desde quando eu fui presidente do Comercial. Eu acho o seguinte, o Comercial precisa resolver o seu problema extra-campo. Porque você montar um time de futebol
vamos dizer, é fácil, mais fácil. Porque enquanto o comercial não resolver sua vida fora do campo, ele não vai ter isso dentro do campo. Isso não tem como ser diferente. Sim. Não tem como ser diferente. Tá aí o Davi falando que não tem como você montar um time sem unificar as dívidas, sem ter um planejamento. Então não adianta. Não, eu sou torcedor do comercial, eu amo comercial, meu negócio é ver a bola dentro do quadradinho. Todos nós. Torcedor é assim. Agora, por isso que uma das coisas que eu sou anti-Lacerda. Sempre fui. Eu quero saber, esse cara tá na justiça, o comercial está acionando o Lacerda? O comercial chegou a acionar, só que nós não tivemos condição de dar continuidade pelo valor das custas judiciais. Aquilo que nós cobrávamos dele, nós cobrávamos o valor Quanto que ele deve pro comercial? Não tem dívida. Mas ele deixou uma dívida. Então, ele criou. Ele tem a dívida assim, ó, Igor. Eu não sei o valor, não vivo o comercial mais. Mas o Lacerda foi se não foi o único, foi um dos únicos presidentes que pegou o comercial sem dívida, com cota de federação liberada. Só com a dívida fiscal e... Só que não, tudo bem. Sim, mas ele pegou, o que o comercial está tentando hoje, 50% de cota de federação, ele pegou 100%. Mas assim, não é, essa é uma meia verdade, sem querer te contestar, porque hoje a gente tem 16 bloqueios na federação. Não, tô falando na época dele. Não, eu sei, presidente. mas calma, 9 deles são cíveis. E desses 9, um só é depois da época dele. Então, por exemplo, tem de bloqueio na federação a dívida do Otto Terra, que hoje é em R$900 mil, aí não tem nada a ver com ele. Tem a Davidia, que hoje a dívida dela é de R$350 mil. Que era para ter sido paga e ele não deixou. Mas peraí, você falou que ele deve para o jogador da Série A1, que ele era o presidente. Isso na trabalhista, eu tô falando da Cívia. Da Cívia. Então, na Cívia nós temos o Otto Terra. A última vez que tentei negociar com ele, o advogado queria R$450 mil. Nós temos a Vidia, nós temos a Vidia, 500 e tantos mil reais atualizados. De honorários? De honorários. Ele não quis pagar 50 mil. Mas aí, mas é de antes dele. Falei da caminhonete do bingo. Essa caminhonete aí é histórica. O que é essa caminhonete? Resume que nós estamos sendo do tempo. Em 95, o comercial fez um bingo. Aí o cidadão ganhou uma caminhonete, não deram a caminhonete para ela. Era uma dívida que começou em 95 em R$35 mil. Nós já pagamos umas 3 caminhonetes. Ainda faltam 150 mil e que bloqueia a nossa cota de federação. Quem era o presidente na época? Em 97... Ou César Risse ou João Batista. Em 2001, a Velos, você lembra da Velos? A gente tem nota promissória do Fernando Braguin, bloqueia a nossa cota da Federação Paulista. A gente tem bloqueio na Federação Paulista de Futebol também, de um outro atleta, acho que Fabrício Stamato. Tinha do Rafael Defente, que foi feito um acordo recentemente. Então, assim, o clube ele tem dívidas trabalhistas, ele tem dívidas cíveis e ele tem as dívidas de tributo federal. O clube tem dívida desde 1969. Se chegar ao Midas hoje, quanto que ele tem que pular para salvar o comercial? Ele precisa... 6 milhões, paga não, não, menos. Tudo, já vive. A pergunta é bem objetiva. Se um cara chegar com grana, se eu chegar lá, ganho na Mega Sena ontem... O Dado estava, inclusive, nessa reunião. Aí tinha um amigo nosso lá que falou que quanto que precisaria para pagar a dívida do comercial. Tudo. Aí eu falei para ele assim, me dá o dado do testemunho. Eu falei, se você der R$35 mil por mês pro comercial, aí eu falei, pelo prazo, acho que foram 10 anos, e 10% das receitas extraordinárias, venda de jogador... Não, mas vamos pro povão entender. Quanto o comercial deve hoje? Comercial deve 20 milhões. Com 10 milhões ele paga a dívida. 10 milhões de reais ele paga a dívida. Quer dizer, não é uma dívida tão estratosférica. Não, isso é tudo. Ô, Igor, futebol. É um jogador. Isso é... Ô, Igor. É um jogador. Né? Bom, boa sorte ao comercial, né? Amém. Nós não podemos reclamar que em 2018 falavam que o comercial estaria morto na Bezinha.
nós enfrentamos um campeonato com 40 times, ficamos entre os dois. Subimos para 3, falaram que nós voltaríamos para Bezinha. Nós ficamos 3 anos na 3, fomos para 2. Os 2 únicos clubes que não tinham acesso à cota de federação, São Caetano e Comercial. São Caetano caiu, nós ficamos entre os 8. E jogamos por uma bola naquele jogo contra a Ponte Preta, tivemos a bola, mas... E o torcedor, o que falta um pouquinho também é compreensão do torcedor, paciência e mais colaboração, né? Isso mas o torcedor a gente não pode cobrar o torcedor. Não é cobrar, mas é conscientizar o torcedor que o clube tem essa situação, por isso esse podcast também é mais que quase que educativo, mostrar a realidade é essa. Se você não colaborar, só de não atrapalhar, só de não pichar lá o muro, você já está contribuindo. Sim, mas assim, eu acho que tem que agradecer a torcida que ela apoiou bastante o clube nesses últimos anos. Mas ela pode mais, né? Sim. Todos nós. Você pode fazer o novo livro do Comercial, o Dado pode voltar a ser presidente do clube, ele que já já cumpriu o papel dele como grande servidor público que foi na Prefeitura Municipal. E eu posso mais também. Todos nós podemos mais. Todo mundo diz que você vai ser o presidente daqui uns 4, 5 anos. Não, daqui uns 4, 5 não, mas eu pretendo... O Davi vai ser o próximo, não sei se é o próximo, um dia vai ser. Por favor, só não ponha o Lacerda como seu diretor de futebol. Minha única pretensão política na vida é ser presidente do Comercial. Eu vou ser, se Deus quiser. Não, tem capacidade para isso. Eu vou acumular diretoria de futebol, eu não vou ter diretor de futebol, não. Tá certo. Gente, valeu. Esse foi mais um Pode Mais com o Davi Isaac, advogado, que conhece toda a vida financeira, fiscal, trabalhista do Comercial. Eduardo Mauro Batista, ex-presidente, comercialino de 4 costados, como diz, né? E vida longa ao Comercial e que as coisas clareiam para o Alvinegro, né? Porque o futebol crescendo, a cidade cresce, enfim, todo mundo ganha. Pena que o Comercial perdeu o pole, né? E hoje só tem um estádio. Tomara que consiga fazer esse estádio um gerador de receita. Porque daquele tamanho ele tinha que ser melhor aproveitado, né? Concorda? Sem dúvida. Então vamos esperar que isso aconteça. Obrigado, gente. Até o próximo.